Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma grande aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou voltar a falar com vocês sobre aterramento. O que é uma tensão de passo? Muito importante, um bom aterramento deve ter também como objetivo reduzir as tensões de passo. E eu quero mostrar nessa aula o que é a tensão de passo, como calcular essa tensão de passo e como nós conseguimos diminuir a tensão de passo a níveis aceitáveis, conforme a norma técnica. Um bom aterramento, eu já venho falando para vocês, aterramento em malha, ele reduz as tensões de passo. Então veja na sequência o que é essa tensão de passo e quais os riscos que existem com as tensões de passo em um aterramento. Então, eu já tinha explicado para vocês o que é a tensão de passo, né? Agora vamos ver essa tensão de passo para vocês terem melhor entendimento para que na próxima aula nós vamos calcular essa tensão de passo. Imagine aqui uma pessoa caminhando em um descampado onde ocorre uma descarga atmosférica, vamos imaginar um mega-raio, né, com uma tensão de 1 megavolts, ou seja, 1 milhão de volts atingindo nesse ponto. Quando a descarga incide, ela gera um campo eletromagnético que propaga ao longo do solo, em linhas equipotenciais. Se vocês imaginarem aqui, 900 kV, ele foi no ponto de impacto aqui, onde está o pé da pessoa nesse ponto. E a segunda linha radial aqui, eu tenho uma tensão de 800 kV. Qual vai ser a tensão de passo para essa pessoa? Vai ser 900 menos 800, ou seja, 100 kV. É muita tensão, provavelmente capaz de matar essa pessoa. Então, a tensão de passo é a diferença de potencial, né? E lembrando que o potencial vai ser maior no ponto da incidência, ou da incidência de uma descarga atmosférica, ou de uma corrente de falta de curto-circuito. Então, imagina vocês agora, eu tenho aqui um eletrodo de aterramento e uma descarga atmosférica atinge uma edificação e o aterramento dessa edificação é um eletrodo. Está aqui o eletrodo. Quando essa descarga ela atinge, existem vários potenciais criados aqui no solo. Se vocês observarem uma pessoa aqui próxima a esse aterramento, né, um pouco distante do eletrodo, se vocês olharem aqui, né, a tensão vai ser maior aonde? No ponto de incidência da descarga atmosférica, que é esse ponto. No nosso caso, à medida que eu vou distanciando desse eletrodo de aterramento, ou seja, distanciando da malha de aterramento, o potencial tende a diminuir. Aí o potencial de passo para essa pessoa, olhando no gráfico, é a diferença do potencial nesse ponto menos o potencial nesse ponto. Na próxima aula eu vou mostrar o limite do potencial máximo admitido para o ser humano, né? Para que não venha a óbito. Então é importante, uma malha de aterramento, uma vez servindo para um sistema de descargas atmosféricas, um SPDA, vocês vão imaginar o seguinte, quando essa descarga desce no ponto de impacto, o potencial é maior. Ao longo da malha, próximo do eletrodo, ele tende a diminuir. E aí nós temos que projetar uma malha de aterramento para minimizar, para que ela possa, essa geometria do aterramento possa minimizar a tensão de passo e também a tensão de toque. Nosso assunto é tensão de passo. Aqui também mostra da mesma forma o potencial de terra, a descarga vindo, né, e gerando os potenciais de passo. Bom, em subestações ou também numa edificação onde tem
uma descida de um para-raio, ela seja externa, como a gente pode diminuir essa tensão de passo? Vocês podem observar no desenho, eu tenho uma malha de aterramento passando aqui, onde a descarga atmosférica vem e vai dissipar nessa malha, né? O que vocês vão observar é que aqui a gente tem camada do solo e aqui em cima é criada uma camada de brita. Essa camada de brita, como a brita tem uma alta resistividade, pode ser uma camada de 20 ou até mesmo 40 centímetros, essa camada de brita tem como função diminuir a tensão de passo. Pode ser uma camada também de asfalto, né? Uma camada de brita que é muito comum em subestações. Então, existem formas de minimizar a tensão de passo, tornar ela o menor possível. Tá? E uma das formas é a geometria da malha de aterramento, escolher uma geometria adequada que vá garantir as tensões de passo dentro do limite aceitável, né? E também nós podemos minimizar essa tensão de passo utilizando a brita, por exemplo, uma camada de brita numa subestação ou por cima de um determinado aterramento, e também podemos minimizar utilizando um asfalto, o concreto e assim sucessivamente.